Hoje é dia de conversar com o psicólogo e logoterapeuta Paulo Resch. Nós vamos falar sobre o assunto que merece ser aprofundado aos poucos, porque tem a ver com a nossa saúde mental, mas também com a nossa saúde espiritual. Você sabia que temos uma saúde espiritual? Hoje o psicólogo Paulo Resch quer nos falar sobre isso. Paulo, bem-vindo de volta ao Manhã da Piedade, uma alegria tê-lo conosco, viu? Bom dia, Moninha, bom dia a todos. Paulo, a gente vem semana a semana falando de logoterapia e é um assunto assim, né? Que a gente, vai indo, não acaba. O que a logoterapia tem a nos dizer sobre saúde espiritual? Moninha, de fato é um assunto que é bom a gente ir abordando aos poucos, porque eu entendo que a logoterapia ela vai na contramão de tantas outras linhas de psicologia, né? A gente vê muito certas propostas assim, você tem que viver a vida, você tem que ser feliz, e a felicidade ela não pode ser um imperativo porque eu preciso ser feliz. A felicidade é uma consequência. E aí a gente percebe muito bem que quando a gente realiza tarefas, realiza bem determinadas tarefas, de consequência nós ficamos felizes, nós nos edificamos de algumas formas. Então, essa felicidade não pode ser um imperativo. Agora, a tua pergunta é a saúde espiritual. Isso tem a ver profundamente. A logoterapia tem muito a dizer sobre isso. Porque, aliás, eu, por vezes, tenho medo de ser repetitivo, mas veja, nós precisamos nos conscientizar que o ser humano, ele é corpo, mente e espírito. Isso significa, se são 3 dimensões, que nós devemos alimentar as 3 dimensões. E essas 3 dimensões têm alimentos específicos. O corpo, a gente sabe qual é o nosso alimento fundamental. O que não se percebe muitas vezes, Moninha, é que, por exemplo, o movimento, o movimentar-se também faz parte desse alimento, dessa forma estruturante do ser humano, porque uma pessoa eventualmente que ficasse imobilizada, ela não se desenvolve adequadamente. Ela precisa também do convívio com outros seres humanos, né? Então, tem algumas condições. Especificamente do espírito, o nosso espírito se alimenta, ele se edifica e nos edifica na medida em que realizamos valores. Uhum. Os valores aí, como diz Frankl, o positivo que podemos fazer agora, no momento presente, no hoje, nesse instante. Uhum. Eu não posso fazer o positivo ontem e nem amanhã, então é o agora. É comum a gente pensar que o alimento do espírito é oração e fé. Aí eu pergunto para você, qual a relação, então, sobre a oração e o alimento do espírito na maneira como entende a logoterapia? Perfeito, Moninha. Olha, então, a oração é uma expressão da fé, e a oração e a fé, elas andam numa outra dimensão, ou seja, a dimensão da religião, e a psicologia e a religião, elas podem até estar na mesma direção, né? Na direção do bem-estar e da saúde da pessoa. A religião, ela também pode ser muito importante para a nossa saúde, mas a religião, ela busca fundamentalmente a salvação, ela busca indicar caminhos de salvação. A psicologia, a logoterapia, ela indica caminhos de saúde do ser, do indivíduo, da existência, da pessoa humana. Agora, uma coisa pode facilitar a outra, ou seja, uma boa indicação de religião, uma boa vivência religiosa,
pode facilitar também uma boa vivência a nível do ser psicológico. E vice-versa, uma boa vivência psicológica, uma boa orientação de um bom profissional pode indicar uma boa relação com a fé. Eu tenho pacientes que com alegria me indicam, poxa, Paulo, hoje eu sou uma pessoa de uma fé mais concreta e mais verdadeira graças à psicologia, graças à logoterapia e, por vezes, dizem sim, graças a você. Eu fico feliz com isso. Que bom, maravilhoso isso. É interessante porque um dos temas que volta com frequência é sobre a liberdade, né, Paulo? E Sim. o Viktor Frankl, ele esteve preso nos campos de concentração e... Sim. Ele, cientista, um médico que ficou 3 anos Sim. em condições difíceis de imaginar, e ele falava com muita propriedade sobre essa liberdade, sobre a experiência no campo de concentração. Essa experiência trouxe para ele um entendimento também sobre isso? Sim, com certeza. Moninha, eu lembro que você falou numa das primeiras entrevistas que você leu o livro Em Busca de Sentido. Li. Você, com certeza, nós vamos recomendar. Eu recomendei esse livro para ser, com certeza, mais de 600 pessoas. Invariavelmente, as pessoas dizem assim, eu vou indicar para o meu irmão, eu vou indicar para o meu pai, eu vou comprar para os meus amigos. E tanto que é um livro muito vendido no Brasil, são mais de 50 edições. Então, voltando aqui, por que Frankl tem essa autoridade? Porque ele, mesmo no campo de concentração, mesmo prisioneiro, ele percebia que a liberdade é uma condição a qual dá a ele a condição de decidir. E aí tem alguns episódios marcantes, assim, são dolorosos, né? Porque ele diz assim, olha, o ser humano é esse ser que foi capaz de inventar as piores torturas, inclusive a câmara de gás, onde, depois de muito sofrimento, eles encaminhavam os prisioneiros para a morte, e o ser humano foi capaz de entrar de cabeça erguida nessa mesma câmara de gás. Por quê? Porque o ser humano é um ser livre. E aí é importante dizer assim, mas como que eu sou livre porque eu não posso fazer o que eu quero? É claro, liberdade não é fazer o que nós queremos. Liberdade é outra coisa. Nos exemplos, no trabalho na clínica, eu cito muito uma antiga publicidade de um cigarro, né? Não vou nem citar o nome do cigarro, mas a publicidade dizia assim, fume e seja livre. Um dos principais atores que fazia essa publicidade era uma pessoa que se tornou um ícone, morreu de câncer. Então, liberdade não é fazer o que eu quero, liberdade é fazer o que eu devo, o que a vida pede para mim. E aí, essa questão dos valores, o sentido da vida, realizar valores nos edifica e nos liberta. Eu vejo, indo em direção à espiritualidade, que aqui eu não falo de psicologia, mas Chiara Lubich, uma grande mestre de espiritualidade, ela diz assim, o bem nos liberta e fazer o mal não nos acrescenta nada, é um zero à esquerda. Respondendo um adolescente que perguntava, mas como eu posso? Porque meus amigos todos fazem alguma coisa que eu sei que é errado, mas eu não posso fazer essa experiência, por quê? Olha, o bem só escraviza, você não perde nada se não fizer. O fato é que o bem nos liberta. Realizar valores é libertador. Maravilhoso. Paulo, a gente sabe que você trabalha muito com casais. Inclusive, eu vi no seu Instagram que tem uma proposta de workshop na linha de casais agora, Logoterapia, já tem o Esquenta lá. Como que é essa questão na dimensão espiritual? Ela pode ajudar no processo de ajuda ou no processo para acompanhar os casais?
Sim, veja, se a realização de valores, primeiro fazer eu não falo de religião no workshop, no meu trabalho, eu não falo de religião. A logoterapia, ela aborda a religião se o paciente traz essa questão. Então, não é questão assim que, puxa, o Paulo é um profissional bom só para quem tem fé. Não é verdade. A logoterapia, ela visa fundamentalmente a pessoa humana e aquilo que a pessoa humana traz como conteúdo. Agora, no workshop, justamente, se a gente percebe que os valores nos edificam, então o workshop eu aponto caminhos onde o casal vai descobrir possibilidades de realizar valores. E por isso no workshop é importante que esteja o casal. Não é um momento assim para participar somente uma parte do casal, ou ele ou ela. Não, é importante que esteja o casal. Agora, o esquenta, o que é? O esquenta eu quero dar uma oportunidade para que muita gente possa conhecer um pouco mais da logoterapia, um pouco mais da proposta do workshop, e no esquenta pode estar presente somente um do casal, pode ser só ele ou só ela, dependendo da possibilidade de cada um. Maravilhoso. Pode falar. E o esquenta, teremos assim, vamos abordar diversos temas. Se você viu o vídeo, você tem ideia, né? Nós vamos falar sobre relacionamento, sobre como era a vida antes do casamento, o que nos preenche e por que isso aqui nos faz bem. Então, serão todos bem-vindos. Aliás, eu tenho uma proposta, então. Então, eu queria que você falasse desse workshop, queria que você convidasse as pessoas, como que faz, né? Se é online, se é presencial. Exato, será online, é o segundo realizado online, porque realizamos workshops presenciais antes da pandemia. E essas pessoas que conheceram o trabalho, que pediram, Paulo, por favor, você não pode esperar a pandemia passar, por favor, faça, invente alguma coisa, você precisa fazer um workshop online. E aí nasceu, em agosto desse ano, o primeiro, e agora, dias 23, 24 e 25, o segundo. Eu vou uma proposta para quem assiste o nosso programa, escreva assim, Manhã da Piedade, para o meu número do WhatsApp, Manhã da Piedade, esquenta, e o nome do casal, ou o nome da pessoa interessada. Aí eu já comunico diretamente os seguintes passos para participar do esquenta. Maravilhoso, gente. Então aqui, ó, vou passar o Instagram do Paulo, tá aqui na tela, @pauloresch.logoterapia e o DDD 21 98871-2551 também está na tela. Manda um WhatsApp para ele, fala Manhã da Piedade, seu nome do seu cônjuge e ele vai dar todas as dicas de como que você faz, viu? Exatamente. Paulo... Se não puder estar o cônjuge, que seja só um dos nomes, não tem problema. No esquenta pode participar. Então, joia demais, gente. Pelo menos vai um para conhecer, né? Vamos conhecer, vamos aprender. E na medida que a gente aprende, vai caminhando, Deus vai fazendo o milagre enquanto a gente caminha. Paulo, muito obrigada de sua presença aqui no Manhã da Piedade mais uma vez, viu? Um abraço a todos, carinhoso. Outro, Tchau. Deus abençoe.